Olá pessoas, e aí? Nós estamos na terceira aula e nessa terceira aula teremos aula de gráfico, mas antes vamos fazer a correção dos exercícios de tabela dinâmica. Acredito que nesse processo todo, o que você conseguiu perceber aqui? Eu mostrei para você lá no PROCV que tinha alguns exercícios. Se você não sabia nada, você falou, nossa, é complicado. Conforme eu fui explicando, você foi se tornando consciente de todo o processo, toda a transformação que você passou, e acredito que você conseguiu realizar os exercícios, não 100%, mas eu acredito que alguns você sentiu uma certa facilidade, não é? Então, quando a gente passa pela preocupação de, eu vou conseguir ou não, quando a gente esquece isso e coloca foco naquilo que precisa ser feito, a gente consegue realizar, porque fica muito mais claro o processo que a gente precisa desenvolver, tá? Mas, acredite, PROCV, já falei, mas só reforçando aqui, não é tudo. Ainda tem mais de PROCV para ser aprendido. Por exemplo, aquilo lá que eu mostrei são as regras do PROCV. O PROCV ele não deve ser utilizado daquela forma. Tem uma forma correta de aplicar o PROCV. Você nunca pode usar o PROCV sozinho. Eu uso na minha empresa e funciona. Tudo bem, a questão não é se funciona ou não. Eu mostrei também que existe uma forma de usar a informação falsa e funcionou. Não funcionou, mas estava errado. É isso. Às vezes que você faz alguma coisa na planilha e você acha que está certo, é porque não surgiu ainda o problema. Quando surgir o problema, será que você vai conseguir lembrar daquela fórmula que você fez? Porque quando você realiza algo na planilha, você sabe, às vezes uma informação ela está ligada com o resultado que está vindo lá do outro lado, que aquele resultado puxou informação de outro lugar. Se no meio do caminho der uma coisinha errada, tudo acaba sofrendo com erro. É isso que você precisa lembrar. O processo todo ele tem que estar muito bem validado. Duas coisas que as pessoas não se preocupam no Excel. Planejar, que deveriam, tá? É muito importante planejar, e validar. Nunca eu vejo profissionais fazendo isso. A não ser quando é a pessoa de desenvolvimento, que geralmente não mexe com Excel. Então é por isso que eu dou aula de desenvolvimento, eu trabalho como desenvolvedor e eu faço com que essa mentalidade de desenvolvedor esteja dentro da cabeça do profissional que está tendo aula comigo. Eu quero que ele entenda que ele precisa fazer com que o trabalho dele fique redondo, fique lapidado e blindado ao máximo contra erros. Certo? E para quem estava perguntando sobre o meu curso, sim, eu tenho um curso Excel essencial, um curso essencial de Excel. Dentro desse curso eu procuro passar todas as informações que você precisa utilizar dentro de uma empresa. Não adianta você achar, eu preciso só do Excel básico. Não precisa só disso. Não tem como. Não tem como você entrar numa empresa só com Excel básico. Mas a empresa ela pode colocar no classificado lá, precisa-se de alguém que saiba Excel básico. Para que ela vai fazer isso? É inútil. Se ela vai fazer isso, quem está tentando recrutar não conhece Excel. Só pode. Porque não tem como entrar numa empresa para saber só o básico. A não ser que a empresa está contratando profissionais medíocres. Você precisa entender que você tem que se tornar pleno, tá? Não importa o que você está fazendo. Tudo aquilo que você tem que desempenhar dentro da empresa, você tem que ser um profissional pleno. Para pensar no nível de produção da empresa. O profissional que está ali, ele se preocupa com segurança. O cara do administrativo não tem a mínima ideia. O cara do administrativo, às vezes, não tem a mínima ideia do que é EPI. Ele é treinado a pensar em etapas, ele é treinado em saber todas as etapas da produção, para que ele entenda, a hora que der problema em um setor, ele saber como resolver isso, seja em qual ponta for do processo. Entendeu? Então, às vezes o cara está no administrativo, ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo ali. E o cara que está no administrativo, ele precisa entender que quando ele recebe dados, ele precisa tratar esses dados como a informação que está aqui na minha mão, ela vai chegar naquele que toma a decisão. Então, ainda não acabou, é um processo que vai sendo levado. Chegou papéis lá de quem preencheu lá na produção, você vai ter que lidar com os dados desses papéis, tem que entregar esse relatório corretamente para fazer com que a gestão consiga tomar decisões baseado naquilo que você está fazendo. Então, entende?
tem todo um processo, toda uma preocupação. Se dentro da empresa, se dentro de cada setor as pessoas estão procurando ser profissionais plenos, não profissionais apenas com o básico. Ah, eu vou fazer só o básico aqui. Ah, eu vou fazer na produção, eu vou fazer só o básico na administração. Ah, eu vou ser só um gestor que faz o básico. Não tem, nenhum profissional faz isso. Então não tem como você pensar que uma ferramenta você vai usar só o básico dela. Você tem que usar ela de forma plena. Por isso que tem esse curso essencial de Excel, onde no começo eu passo umas 5 aulinhas ali do básico e aí eu explico o porquê. Depois eu faço um vídeo só explicando isso, o porquê que eu faço 5 aulinhas ali e o resto é avançado. Até para quem não sabe nada. As pessoas elas entram e elas aprendem o avançado, certo? Depois a gente conversa melhor sobre isso. Aqueles que quiserem fazer um curso, que ainda não tem curso, que ainda não tem uma preparação, só quero dizer uma coisa. Se a sua ideia é precisar de dicas, eu preciso de uma diquinha, então vai lá no YouTube, não, nem me procura. Aqui é pra gente conversar sobre carreira, não é nem ficar no Excel, a gente vai falar sobre carreira, tá bom? Então é só para deixar as coisas alinhadas, para você não ficar, eu tinha expectativa que você fosse fazer só uns videozinhos de 3 minutos me explicando como que funciona. Não, não vou. Aqui é aula mesmo, ok? Muito bem, por falar em aula, vamos para a correção de tabela dinâmica e depois a gente vai para gráfico, certo? E detalhe, gráfico é uma coisa que pode parar na mão do gestor. Dificilmente a sua planilha ela vai parar na mão de um gestor, da presidência, da direção, mas os gráficos geralmente param na mão deles. Então, procura aprender como fazer gráfico corretamente, certo? Vamos para a aula. Olá pessoas, olá alunos. Essa aula é a correção do exercício de tabela dinâmica. Nós vamos ter o exercício de gráficos logo após a correção. Então aqui vocês estão vendo uma das planilhas do meu treinamento. Deixa eu abrir aqui a parte de dashboard. Olha só. Então aqui nós temos um dashboard, que é um controle financeiro, e a gente vai fazer um gráfico acumulado. Por que isso? Muitos alunos universitários mandam e-mail para mim pedindo ajuda para fazer os gráficos para eles colocarem na tese, para colocar no TCC. E esse gráfico, ele tem uma particularidade porque assim, nem sempre dá para a gente fazer um gráfico apenas com as informações que nós temos na planilha que nós criamos. É necessário você preparar uma área para você fazer uma modificação no gráfico. Então a gente vai usar esse exemplo aqui, mas primeiro vamos lá para a correção da tabela dinâmica. Então, nós vamos fazer a correção desse exercício. Lembrando, nós temos essa tabelinha aqui e aqui do lado nós temos a lista de tarefa para vocês executarem. Então vamos lá. Aqui o processo é muito simples. Total de vendas de cada departamento. Eu vou dar um clique dentro da tabela, vou até o menu Inserir, a guia Inserir, e clico na opção Tabela Dinâmica. Aqui ele já detecta, porque eu já cliquei dentro da área preenchida, então ele consegue detectar. E vamos deixar marcado aqui uma nova planilha. Ok. Muito bem. Nessa nova planilha, a primeira coisa que nós temos que fazer, vamos de novo lá no exercício. Olha só. Total de vendas de cada departamento. Sempre que você ficar em dúvida, procura desmembrar a frase. Quando se fala de total, consequentemente já está falando de valor. Então, eu venho aqui, eu não tenho a mínima ideia do que está se tratando, fazendo de conta, né? Então vou marcar valor, que é a única informação que eu sei. Aí vamos ver o que mais é pedido. Total de vendas, isso já foi marcado, de cada departamento. Então a palavra departamento me guia para marcar ele. Pronto. A hora que eu olho aqui, eu consigo ver os 2 departamentos e a hora que eu olho do lado, eu vejo o total dele. Agora vamos para o próximo. Total de vendas de cada vendedor. Uma vez que eu consegui fazer o de cima, olhem bem, ó, a frase é praticamente a mesma, só mudou o departamento para vendedor. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o nome de total por departamento. Vamos fazer o próximo. Guia inserir, tabela dinâmica. Ok. Total
por vendedor. Marco o valor, marco o vendedor. Está feito. Próximo. Quantidade de produtos vendidos por cada departamento. Então, eu tenho aqui, ó, produtos, departamento. Então, eu tenho dois critérios agora, ok? Produtos e departamento. Então, vamos de novo na guia inserir, tabela dinâmica, ok. Produtos por departamento. Deixa eu colocar uma outra informação importante aqui no começo. Quantidade. Então, vou marcar as duas informações que eu sei. Produto por departamento. Só que aí vem um detalhe, tá? Quando a gente leu lá no exercício, o enunciado está dizendo quantidade. Aí você tem que tomar um certo cuidado, porque assim, eu fiz questão de colocar quantidade para facilitar, para diferenciar total de quantidade. Assim você sabe que eu não estou me referindo à soma dos valores vendidos, eu quero saber quantos produtos. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é colocar aqui na caixa valores um item que é texto. Ó, eu vou arrastar o próprio produto para cá. Pronto, ele faz a contagem. Quando você coloca texto ali, ele não consegue somar, portanto ele vai contar quantas vezes aquele item aparece. Ok? Mas aí vem um detalhe, ó. Vamos olhar aqui. Quando você faz uma tabela dinâmica, você não pode simplesmente jogar as informações, porque você entendeu que se trata disso, né? Só pode ser produto, só pode ser departamento, e aqui a contagem de produtos. Agora você não pode dar as costas e entregar isso, você tem que olhar aqui e ver se está de uma forma que a pessoa consiga entender, que a pessoa consiga bater o olho aqui e ela consiga ler a sua planilha. Então, se a gente analisar, ó, eu tenho um produto, outro produto, ó, os produtos não estão se repetindo, só que o departamento está repetindo muito. Então, essa planilha não está boa, porque vamos supor que eu tiro o departamento, ó. Os produtos continuam do jeito que eles já estavam. Então, para que serve o departamento, então, se os produtos, da maneira como eles estão aqui, não está fazendo nenhuma diferença da maneira como eles estavam? O departamento estava atrapalhando. Na verdade, o departamento, ele tem os produtos dentro dele. Portanto, ele sempre tem que ficar em cima. A informação que a gente chama de informação macro, que é a maior, que contém todas as informações menores, ela tem que ficar em cima. Então, eu vou marcar departamento, mas ó, em vez de deixar ele embaixo, eu vou arrastar ele aqui para cima. Pronto, ó. Agora sim, as informações não estão repetindo, não tem necessidade de repetir. Informática aparece uma vez, na sequência vem os produtos referentes à informática, ótica aparece uma vez e na sequência vem os produtos referentes à ótica. Então eu sei que ótica vendeu 22 produtos e informática 24. Muito bem, vamos para o próximo. Quantidade de produtos vendidos por cada departamento, feito. Quantidade de produtos vendidos por cada vendedor. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vamos mudar de departamento para vendedor. Ok? Ó, se você errou no exercício anterior, eu vou sugerir que você pause o vídeo agora, tenta corrigir o seu próprio exercício, tenta arrumar aí, fazer da forma correta, agora que você viu como que a gente fez no departamento, depois dá o play para ver como que faz a correção mesmo. Aí você vai saber se você acertou ou não. Muito bem, então, quantidade, produtos por vendedor. Então, eu tenho produto, opa, data não, nem meses. Eu tenho produto, tenho vendedor, e aí eu preciso da quantidade. Então, eu só arrasto o produto aqui para valores. Muito bem. Olha só, produto, a mesma bagunça de antes, né? Os nomes ficam repetindo, os produtos não. Então a gente vai pegar vendedor e vai colocar em cima.
Agora sim, não repete mais o nome dos vendedores. Assim eu consigo ver. Deixa eu reduzir aqui. Ó, João, Carlos. Tem uma forma de fazer isso mais rápido? Tem. Ó, você tem aqui os botões para você reduzir. Ó. Tá, esse mais e esse menos aqui. Então assim eu consigo dar uma olhada aqui e saber a quantidade de produtos vendidos por cada vendedor. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Total vendido por período. Agora a gente já começa a fazer uma coisa muito mais elaborada. Na verdade não é mais elaborado, na verdade é um pouco mais desafiante. Total por período. Então, já que é total, eu sei que eu tenho que marcar valor. Ele já vai para o campo valores, né? Ele detecta que são números, já joga ali. Então, eu tenho o valor, né, que é o total, e eu tenho o período. Aí o período, o que a gente pode fazer? Ó? Primeiro eu vou marcar a data. Olha só. Então aqui eu tenho as informações de cada uma das datas, e aqui ele faz um agrupamento por mês. Tá? Então isso daqui é uma coisa que nessas últimas versões o Excel tem feito na tabela dinâmica, e aí ele já faz o agrupamento por mês. Do contrário, vamos supor, não tem meses. Deixa eu tirar esse meses daqui. Pronto, a data da venda. Aí vai ficar assim. Certo? Então, se você tiver uma versão antiga do Excel, você vai ter isso aqui, ó, as datas e do lado os valores de cada uma. Tem outra forma de agrupar por meses? Tem. Você pode vir aqui, ó, botão direito, e aí você tem a opção agrupar. Quando você clica em agrupar, você tem aqui as opções, né, de período. Eu vou desmarcar o dias para que ele faça apenas por meses. Ó, eu posso fazer por trimestre também. Marquei meses, ok. Pronto, ó. Todos os meses que foram registrados. E aí aqui ele mostra a soma de cada um deles. Ctrl Z. E agora eu vou mostrar uma outra coisa. Você pode também vir aqui nesse botão e aqui você tem filtros de data. Então você pode selecionar que tipo de filtro você quer fazer. Aqui no caso não vai ter muita função porque essas datas que eu informei foram de 2015. Então eu não posso colocar, por exemplo, este mês, mês que vem, porque eu não estou gravando esse vídeo em 2015. Ok? Mas aqui você tem filtros para você fazer. Então, lembrando, nós temos... Deixa eu vir aqui no analisar. Nós temos a opção de agrupamento, que aí você pode selecionar o tipo de agrupamento que você quer. E nós temos a opção de filtro, que é quando você quer selecionar uma opção específica. Certo? Então está feito aqui o total por período, exercício novamente. Total por período feito, agora nós vamos para a quantidade de produtos vendidos por período. Vamos dar um clique aqui dentro, inserir, tabela dinâmica, ok. Quantidade, produtos, período. Então eu venho aqui em produto, data, e eu vou arrastar o produto aqui para valores, porque eu quero quantidade, não a soma. Pronto. Dessa vez eu não vou tirar o meses, ele serve aí bastante para a gente. Da outra vez poderia ter ficado também, só queria mostrar outras formas de se fazer. Então, nós temos aqui a disposição, mas nós temos que lembrar que dentro de produto nós não temos meses. Então eu tenho mês e dentro dele eu tenho as vendas do produto. Então vamos supor, para ficar mais fácil da gente pensar nesse negócio de quando posicionar ou não, se eu tenho o mês de janeiro, então eu sei que dentro do mês de janeiro pode ocorrer a venda do produto várias vezes. Portanto, é uma informação que não se repete, janeiro, e uma informação que ocorre várias vezes, produto. Tem como eu colocar produto e janeiro acontecer várias vezes? Não tem, não faz sentido.
Janeiro só vai acontecer uma vez. Então, meses fica em cima. Pronto, olha só como ficou muito mais agradável. A pessoa, ela olha isso daqui, ela já consegue saber que cada mês aqui tem uma quantidade de vendas que ocorre. Muito bem, vamos para o próximo. Quantidade de produtos vendidos por período já fizemos. Quais foram os produtos vendidos por cada vendedor? Olha bem a informação que é solicitada. Vamos supor que o gestor chega para você e ele precisa saber, ele precisa que você imprima um relatório com os produtos vendidos por cada vendedor. Então a primeira coisa que você faz, você vai em tabela dinâmica porque isso não tem como escapar, é o que você vai ter que criar. Aí você marca as informações principais, produto, vendedor. Certo? Vamos ver lá de novo. Ó. Quais foram os produtos vendidos por cada vendedor? Então, produtos vendidos por vendedor. Então eu tenho um produto e tenho todos os vendedores que venderam ele. Um produto, todos os vendedores que venderam ele. Aí perceba, eu tenho aqui ó, André Luiz repetindo. Não fica uma coisa otimizada. Então vamos mudar isso daqui, ó. Vendedor vai para cima. Eu consigo olhar para o vendedor e ver os produtos logo abaixo dele. Pronto, isso é muito mais agradável de olhar. Ah, mas por que a gente não deixa de outra forma? Porque o gestor ele não fez questão de que o nome aparecesse na frente. Deixa eu reduzir isso daqui. Então, aí é que você tem que ver. Primeiro, se o gestor ele está precisando verificar essa informação para tomar uma atitude em relação ao vendedor, então é ideal que você deixe dessa maneira. Se o que ele está querendo fazer é saber quais os produtos que são mais escolhidos para serem vendidos, então aí sim, coloca produto na frente e vendedor abaixo. Aí vai ficar dessa maneira. Mas o que você tem que ver é, ele quer saber os produtos que são vendidos por cada vendedor. Então o mais correto mesmo nessa situação é o vendedor ficar acima. Tá bom? Não existe uma regra. Você que tem que observar aquilo que está sendo solicitado para você e ver qual é a informação, qual é a disposição das informações que fica mais fácil a leitura, que fica mais fácil para o gestor ou para quem quer que seja tomar a decisão que precisa ser tomada. Vamos para exercício e quais foram os produtos vendidos por cada vendedor? Já fizemos quais foram os produtos vendidos por cada departamento e o valor da venda. Então vamos com calma agora que tem muita informação aí. Inserir, tabela dinâmica, vamos dar um clique em OK. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos mudar o nome aqui primeiro, né? Produtos vendidos por departamento. Colocar abreviado. Eu tenho um limite de caracteres ali, por isso que não deu para escrever mais. Quais foram os produtos vendidos por cada departamento e o valor da venda? Então, nessa última nós vamos fazer quais foram os produtos vendidos por cada departamento e o valor da venda. Dessa vez nós precisamos do valor. Então aqui a gente já sabe, é igual da outra vez que nós fizemos, departamento fica acima. Pronto. Sabemos agora quais os produtos foram vendidos por cada departamento e qual o valor da venda. E dessa forma nós encerramos a correção do exercício de tabela dinâmica. A gente vai fazer agora um exercício de gráfico que é muito utilizado, muitos universitários entram em contato comigo pedindo ajuda para fazer isso. Então já vou fazer essa aulinha porque vai ajudar muitas pessoas. Não importa em que área você esteja estudando, qual a faculdade que você esteja fazendo, muito provavelmente você vai ter que fornecer isso no seu TCC ou na sua tese, enfim.
gráfico acumulado. Muito bem, correção feita. Agora nós vamos para a aula de gráfico. Aqui a aula vai ser bem rápida, bem simples. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos a planilha de controle financeiro. Esse daqui é um projeto do meu treinamento. O treinamento de Excel para aqueles que querem usar o Excel para alavancar a carreira. Então você pode trabalhar aí com o Excel apenas para você fazer os relatórios da sua faculdade, ou você pode utilizar o Excel para fazer as fórmulas aí no seu dia a dia, na sua rotina, para você ser um excelente profissional. Mas se você tem um plano de carreira e você quer uma forma de conseguir aquela promoção que você tanto corre atrás, uma das maneiras que você pode conseguir isso é utilizando Excel. Então, esse treinamento é focado justamente para essas pessoas que já têm lá um certo conhecimento, nem que seja básico, mas que não estão no zero. Tem um conhecimento, nem que seja básico, de Excel, e aí o treinamento é focado em ajudar você a fornecer soluções para a sua empresa. Não é um treinamento para você ficar trabalhando em formulinhas no seu dia a dia, não. Esse treinamento que eu vou dar é um treinamento focado para pessoas que querem utilizar o Excel para desenvolver soluções. Como você pode ver, ó, esse daqui é um projeto que é passado para os alunos. Então não tem nada de uma formulinha, aquela tela branca cheia de grade, simples, que é só para você escrever fórmulas. Não. O foco é desenvolver projetos. Existe uma diferença daquele profissional que ele fica escrevendo um monte de fórmula todo santo dia, todo mês, enfim, que é uma coisa totalmente errada. E existe aquele tipo de profissional que ele faz isso, ó. Ele cria um projeto e ele deixa um legado para a equipe dele, para a empresa. Não tem como ele não ser notado uma vez que ele entrega isso daqui para ser utilizado pela equipe. Muito bem, então vamos lá. Agora a gente vai descer aqui. E o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Isso daqui é um projeto de controle financeiro, tá? Então os gastos são lançados nessa planilha. Lá na guia lançamento, a gente está vendo apenas o dashboard. Essa planilha tem outras áreas. E aqui nós temos, ó, os meses, tá? De cada um dos anos, desde 2016 até 2018. E aqui nós temos o saldo previsto, ok? Então era previsto sobrar isso daqui no final de cada mês. E aqui o que realmente sobrou. Então a gente pode ver que em alguns meses o real aqui que ficou não é bem um saldo negativo, né, porque ele não ficou abaixo de zero e tal, mas ele ficou abaixo da meta, certo? Então isso daqui é só para entender. Por enquanto a gente não vai trabalhar com isso. O que nós temos que ver aqui é o seguinte: cada vez que o mês termina e sobra dinheiro, esse dinheiro não é colocado para o próximo mês para ser gasto. Ele é reservado para investimento. Então o que a gente tem que entender aqui, ó, no primeiro mês nós ficamos com R$12. Então esses R$12 ele vai para uma conta. Eu vou colocar conta só para ficar mais fácil de entender. Então ele vai para uma conta, para um investimento, e ele fica lá. No segundo mês sobra R$49,62. E o que acontece? Esse valor junta com os R$12. Entendeu? Não é substituído. Então por que eu estou falando isso? Porque quando você vai criar um gráfico, a tendência que ele tem a fazer é substituir um valor com outro. E não pode. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, saldo. Vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou selecionar o real. Isso é o que a gente faz quando a gente quer criar um gráfico e as informações elas estão distantes uma da outra. A gente mantém o Ctrl pressionado e aí a gente seleciona a próxima informação, que no caso aqui é a coluna real. Vou até o menu inserir, vou na opção... Bom, como eu quero criar um gráfico de tendência, né, ou seja, as informações elas estão ligadas uma à outra e eu vou acompanhando a evolução. Então eu vou escolher o gráfico de linhas. Eu vou clicar aqui na primeira opção. Por enquanto eu vou aumentar, só para ficar mais fácil da gente analisar. Muito bem, então olha só, novembro, deixa eu colocar as informações de dados aqui, o rótulo de dados. Pronto. Então, ó, eu tenho 12, aí depois eu vou para 49, aí houve uma subida, né? Ó, subiu.
Depois subiu mais ainda porque foi para 121. Aí aqui ele já cai para 48. Isso daqui não é um gráfico acumulado. Por que não é um gráfico acumulado? Porque quando você vai acumular, ele não pode descer. Ou ele continua numa linha reta ou ele sobe. Ele nunca desce. Então, muitas vezes, o seu professor ele vai pedir para você fornecer um gráfico de tendência acumulada. E eu vou mostrar como que você faz isso. Então, aqui do lado, a gente vai criar uma coluna oculta, tá? Por enquanto, nós vamos ver os dados que estão ali, mas depois a gente vai deixar essa informação oculta. Eu vou colocar igual o valor que está aqui. Só isso. Então, o primeiro valor sempre repete. O segundo valor, aí vai ser igual o valor anterior mais o valor atual. Só isso. Pronto. 61 e 62. De novo, ó, igual o valor anterior mais valor atual. Igual valor anterior mais valor atual. Entendeu? Então é isso, ó, ele nunca vai ficar abaixo, ele sempre vai subindo ou ele fica na mesma. Vamos supor que aqui, sei lá, deu 0. Ó, sempre fica na mesma, ok? Muito bem. Agora que a gente viu como que é o cálculo, só arrastar. Pronto. Depois que a gente fez isso, vamos em saldo, selecionamos até o final. Deixa eu colocar aqui o rótulo para acompanhar, real. Muito importante na hora que você for criar um gráfico. A quantidade de linhas que você vai selecionar, Ctrl, tem que ser a mesma quantidade de linhas na outra coluna. Nunca pode ser mais ou menos. Feito isso, agora você pode ir até o inserir, escolhe gráfico de linhas, pode escolher o mesmo que você tinha escolhido, pronto. Isso daqui é um gráfico de tendência acumulado. Simples assim, né? Então vocês entenderam que o que tinha que ser feito era preparar essa coluna aqui, esse cálculo, para acumular os valores. Então, quando vocês estiverem tentando fazer isso no Excel, a primeira coisa que você tem que fazer para ficar mais fácil o seu trabalho, cria essa coluninha aqui, ok? Agora a gente vai pegar esse gráfico, vamos posicionar ele aqui na área de baixo. Nós temos uma área para o saldo acumulado. Opa! Vou reduzir um pouco o tamanho dele. Agora sim, fica mais fácil de trabalhar. Pronto. Muito bem, então isso daqui é ótimo para você fazer análise de dados quando você vai trabalhar com pesquisa. Os professores, quando solicitam pesquisa, é isso que você tem que fazer, para analisar como foi o andamento dos dados no decorrer de um período. Quando você vai trabalhar com investimento também. Tá? E se tiver que fazer um comparativo? Ótimo, vamos fazer um outro então, ó. Gráfico real, vamos fazer aqui do lado o previsto. Previsto é a mesma coisa, igual, primeiro valor, depois a gente faz igual, previsto, mais o anterior. Copia, leva até o final e Enter. Então, ó, era previsto que eu chegasse em agosto com 10 mil, eu consegui chegar com 13 mil. Entendeu? Então, quando você faz um gráfico desse tipo, quando você quer juntar o valor, por exemplo, para você dar entrada no imóvel, dar entrada no veículo, para você fazer uma viagem, então isso daqui é muito útil. Esse controle financeiro que nós criamos, esse projetinho aqui, ele é para ser utilizado, não é só para aula não, isso daqui é prático, tá? Uma vez que você termina a aula de preparar ele todinho, você pode usar ele no seu dia a dia.
E aí conforme você vai preparando ele, aliás, você vai alimentando ele com as informações dos seus gastos, você verifica isso daqui, ó. Seu limite de gasto diário ele vai mostrando quanto você pode gastar por dia. Então isso daqui é muito útil. E você tem aqui o controle dos gastos no mês, o que era previsto para você gastar no mês. Tá? Vamos terminar aquele formuláriozinho lá, aliás, aquele gráfico. Selecionei o saldo, CTRL pressionado, seleciono o real, CTRL pressionado ainda, seleciono o previsto. Inserir. Vou em linhas. Pronto, agora eu tenho um comparativo. Um gráfico bem melhor do que o outro. Deixa eu deletar o anterior. Vamos posicionar esse gráfico aqui. Então olha só. Deixa eu tirar esse título que não precisa, que a gente já tem um título aqui em cima. E vamos tirar essa borda. A Microsoft ela não prepara o Excel para ser bom em design. E a maioria dos profissionais também não se preocupa com isso. O que é péssimo para aquele profissional que ele quer se destacar na empresa. Tá? Então olha só, no começo, o que eu conseguia acumular era abaixo da meta que eu tinha estabelecido. Aí quando chega nesse ponto aqui, vamos ver que ponto que é? Em novembro de 2017. Em novembro de 2017 eu começo a acumular mais do que eu estava prevendo. Então aqui eu posso considerar internamente, para mim mesmo, que aqui começou a ficar positivo em relação à minha meta. Em nenhum momento aqui o meu saldo ficou negativo, mas a partir desse ponto aqui ele começa a ficar positivo. Então esse exemplo é um exemplo bem simples, bem simplório, só para mostrar como que universitários podem fazer um gráfico acumulado facilmente, ok? Então, tem outras formas? Tem, mas essa daqui é a forma mais simples que você vai encontrar para você fazer um gráfico acumulado. Olá, pessoas! Finalzinho da aula de gráfico, viu aí como as coisas foram bem mais fáceis, né? Gráfico é uma coisa muito legal, porque é um trabalho que chega na mão do gestor, geralmente. É um trabalho que vai ser apresentado para a diretoria. Então, você precisa fazer esse trabalho muito bem feito. Nunca faça um gráfico de qualquer jeito. Tá? A sua planilha muito dificilmente vai chegar até a gestão, até chegar à diretoria, à presidência da empresa, mas o gráfico você tem muita chance de que o gráfico que você fez chegou até eles. Então, procura fazer muito bem feito, com muito cuidado, muito zelo. Um gráfico você não pode fazer ele de qualquer jeito. As cores elas têm um motivo de estarem ali. Por exemplo, quando você vai trabalhar com um gráfico de tendência para explicar as vendas num período, janeiro, fevereiro, março e assim por diante, isso é um período, janeiro, fevereiro, eles não estão separados, eles fazem parte de uma coisa. Então, você tem que usar uma cor. É um gráfico que tem que ter uma cor. Não trabalha com mais de uma cor. Tem que ter uma cor. Entendeu? Agora, quando você está trabalhando com coisas totalmente distintas, você vai fazer um gráfico com desempenho dos vendedores, ou vai fazer um gráfico com os atendimentos que você tem na empresa, com os clientes, enfim. São coisas distintas, nomes que não têm relação com o outro. Aí você tem que trabalhar com cores diferentes, ok? Eu vou dar uma dica. Se a empresa ela tem uma comunicação visual, né, já tem uma identidade visual, aliás, se ela já se preocupou com uma identidade visual, procura trabalhar isso. Traz as cores da empresa para dentro do gráfico. Faz com que isso seja notado pela gestão. Nossa, o gráfico ele parece personalizado para a empresa. A Microsoft, infelizmente, ela não é muito boa com a parte de design. Então, é legal que você pense nisso. Dá mais trabalho, mas o seu trabalho ele vai causar impacto, vai chamar a atenção das pessoas quando elas olharem. Certo? E o curso eu vou deixar aberto amanhã. Quero fazer um convite para você. Então, amanhã eu vou abrir um vídeo. E eu quero que você dê uma olhada, tá? Só amanhã. Esse vídeo eu vou deixar ele online só amanhã. Então, se prepare, eu vou te mandar um e-mail. E amanhã eu quero que você assista esse vídeo onde a gente vai conversar sobre carreira. Quero explicar para você uma coisinha aí sobre carreira, certo?
Muito obrigado aí por ter assistido a aula de gráfico. Espero que você tenha conseguido fazer os exercícios de tabela dinâmica, que é muito útil. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda e-mail, deixa... eu quero saber qual é a sua opinião sobre todas essas aulas. Deixa aqui embaixo, fala para mim o que você está achando dessas aulas, porque isso me ajuda a melhorar. A planilha, quem já fez esse workshop lá no ano passado, sabe como que era a planilha de Excel. Perdão, a planilha de PROC-V, né? Você sabe como que era a planilha, era meio simplesinha. Nossa, Santiago, você está falando simplesinha? Eu sei, tinha muita coisa, mas o layout dela eu não trabalhei tanto, não deixei ele tão aprimorado. Sei que para vocês que às vezes estão acostumados com aquela planilha de fundo branco, simples e tal, para vocês talvez estivesse bom, mas para mim não estava. Eu trabalho com desenvolvimento, então tem um padrão, a gente tem que chegar no padrão de sistema, mesmo que seja planilha. Esse é o objetivo. Tem até um outro curso onde eu ensino isso. Eu ensino como desenvolver layout dentro do Excel, mas aí é uma outra coisa, é uma parte mais, além do avançado. Tem o Excel avançado, que é o que eu quero conversar com vocês amanhã, e esse outro curso é uma outra coisa. Então, vocês vão ver que a planilha desse ano ela está muito mais elaborada, ela está muito mais caprichada ali, os exercícios são os mesmos, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, como ir além. Dentro daquilo que eu faço, sempre está a minha competência e sempre está a minha reputação. Eu procuro mostrar que eu estou me dedicando mesmo. Eu sei que você está assistindo aí a aula de tabela dinâmica, a aula de gráfico até que foi curtinha, mas a aula de tabela dinâmica tomou bastante tempo, né? Sei que você pensa que é um investimento para você e é legal você pensar nisso, mas eu quero que você note isso. Eu não brinco. Eu vou lá e faço o trabalho pensando em quem está assistindo e ajudar mesmo. Não quero entregar uma coisinha de 3 minutos, eu quero ir lá e fazer uma coisa completa para ajudar, certo? Muito bem, terminou hoje. Amanhã a gente conversa, não deixa de assistir o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aberto só amanhã, porque as inscrições das minhas aulas, do meu curso, elas vão sendo encerradas. Eu só estou aguardando a turma ser completada. Então, amanhã a gente conversa melhor sobre isso, porque eu quero falar para vocês sobre carreira, sobre o uso correto do Excel, e aí também apresentar o que nós temos além dessas 3 aulas que nós vimos. Grande abraço e obrigado pela atenção de vocês.